Mas eu queria falar de um fato que me chamou muito a atenção, que foi a entrevista do Zeca, do lateral Zeca, e ele colocou que ele não joga mais no Santos porque ele foi agredido pela torcida do Santos e a mãe dele foi ameaçada de morte. Segundo ele, é uma senhora que tem problemas psicológicos e ela teve que parar no hospital, uma coisa muito séria. Ele tem o contrato, o vínculo com o Santos, ele conseguiu uma liminar em cima daquela história de ele pode trabalhar onde ele quiser, mas parece que não há uma consistência com relação a rompimento de contrato, porque os salários atrasados que são pleiteados já foram acertados pelo Santos e parece que no fechamento da história o Santos deve ganhar essa causa. A pergunta que cabe é a seguinte: o Santos já disse que não libera o jogador enquanto o caso não for resolvido e tal. A pergunta é a seguinte: o Santos deve ter condição de segurar o vínculo do jogador. Então, tanto que alguns clubes que sondaram pularam fora porque não teve jeito. Não ficou no Girona, não foi pro Palmeiras, não foi pro Cruzeiro, acho que São Paulo, também Flamengo, porque tem problema jurídico. É um pepino, um problema jurídico, mas o jogador foi agredido fisicamente e a mãe dele foi ameaçada de morte. Vampeta, você que é um ex-jogador, você que é um campeão do mundo que já viu várias situações, como você resolve uma parada dessa? Vendendo o Zeca. Voltar, não tem mais ambiente para isso. O Santos exige que ele peça desculpas. Ele falou: eu apanhei, minha mãe foi agredida. O cara não vai pra uma coletiva botar o nome da mãe pra jogo. E ainda o cara falou: ainda eu tenho que pedir desculpa. Né? Por declaração do presidente do Santos. Se ele quiser voltar, tem que pedir desculpa. O Zeca deu uma coletiva, ele não vai chegar numa coletiva e botar o nome da mãe dele, dizer que é uma pessoa que tem problemas, toma um remédio, pra tentar se safar do Santos e ir lá. A verdade é que a torcida do Santos andou perseguindo o Zeca mesmo. Eu lembro o ano passado, pichachando nos muros lá em Santos. Pega no pé do Vitor Ferraz agora também, que também tá louquinho pra sair. Né? O Zeca usou um meio, segundo ele, tava tudo devendo. Isso pode ter certeza que é assessoria de... Estava devendo, mas pagando. O Santos quitou tudo, mas tem um lado também de empresário, escritório, ó, vamos sair por esse meio aqui que... Eu acho válido. Se tá devendo, válido. Tem que sair. Mas depende do que deve, depende da maneira. Depois disso tudo que aconteceu, não tem como mais você vestir a camisa do Santos. E como resolve? Aí, sabe o que acontece? A diretoria com... O Zeca agora vai ficar treinando em particular e os empresários, né, os staff do Zeca, que vai tentar resolver com a diretoria do Santos. O Zeca mesmo, pessoalmente, não vai lá nada. Só vai assinar documento. E aí, mas tem que liberar o jogador, tem que fazer uma negociação. O Santos não pode perder, porque é um jogador importante, campeão olímpico, jogador de seleção brasileira. Só tem 23 anos. Não vai sair dando de graça. E pra mim chegou a algum momento ser o melhor lateral esquerdo do país. Eu sempre falava isso. Os dois melhores laterais que estavam no Brasil, um do lado direito era o Vitor Ferraz e o Zeca do lado esquerdo. Há um ano e meio atrás, era eles dois. Então vai ter que negociar. Vai ter que negociar com alguém, pegar algum dinheiro, moeda de troca, vir algum jogador importante e dar mais um dinheiro, mas não vai liberar o Zeca de graça, não. 931-200-620, grave a sua mensagem por WhatsApp, a gente quer ouvir sua opinião também sobre esse tema. Como resolver? 931-200-620. Alguns anos antes da Lei Bosman / Lei Pelé aqui para nós, o jogador ele tinha um contrato assinado e ele não conseguia sair. Ele era só um contrato. Ficava treinando, não volta no campo. Você ficava preso. Mesmo no fim do contrato ele não podia sair, ele tinha o passe, né? Exatamente. Mesmo sem contrato ele tinha que negociar com o clube. Ele ficava preso. Hoje, felizmente, isso acabou. Dizem que foi um retrocesso, na verdade foi um grande avanço do futebol. Se os clubes não têm competência para segurar o jogador, é problema deles, mas foi um grande avanço. Nesse caso aqui é um caso muito particular. É um caso muito particular. O contrato está em vigência. Os clubes têm esse convênio, esse contato promíscuo com as torcidas. O clube deveria ter feito o quê? Deveria ter processado os bandidos que bateram no jogador. Não fizeram nada. Bruno Prado, e aí? Então, sobre esse assunto, eu conversei com alguns amigos que eu tenho que trabalham nessa área de direito esportivo. Conversei assim, fora do ar, informalmente. E a opinião é muito parecida deles, né? Eu conversei com duas pessoas. A opinião é muito parecida, que o Zeca dificilmente vai conseguir ficar livre do Santos. Aí eu não sei, eu não entendo disso. Eu ouvi pessoas que entendem. Eles acham que houve uma precipitação na ação, né? Que foi uma coisa do passado que foram buscar, enfim. E essa questão de segurança é muito
Não tem um caso, pelo menos eu não lembro de um caso em que o contrato foi rompido porque ele foi ameaçado, enfim. Teoricamente o clube não tem nada a ver com isso. Você pode ser ameaçado na rua. A gente trabalha aqui na rádio, a gente pode descer na Paulista e alguém xingar, alguém ameaçar, alguém tentar agredir. Isso pode acontecer. Então, na opinião dessas pessoas que eu conversei, é um caso muito diferente do Gustavo Scarpa, por exemplo. O Gustavo Scarpa entrou com uma ação contra o Fluminense e ali era bem claro, segundo esses advogados, que existia uma pendência e que o jogador conseguiria a liberação. Era um dinheiro que ele entrando com a ação, ele conseguiria a liberação. Tanto que o Fluminense ainda recorreu, o negócio está rolando, não acabou. Mas esses advogados acham que o Scarpa não vai ter problema. O Zeca, eles acham que tem um risco para o clube que contratar. Ele pode até assinar, hoje ele está livre para assinar com algum clube, mas esse processo vai andar. Em abril tem uma audiência. Em abril tem uma audiência entre o Santos e o Zeca. E na opinião desses advogados, mais para frente é bem provável que o clube que contratar o Zeca tenha que pagar uma indenização para o Santos. Por isso que alguns clubes vetaram, né? O departamento jurídico de alguns clubes não aconselharam seguir com a negociação. Então é uma coisa bem complicada e acho que não tem muita alternativa. É o que o Vampeta falou, vai ter que ter um acordo. Alguém oferece um dinheiro para comprar. Acho que o Santos vai acabar perdendo algum dinheiro, mas não vai perder tudo, não vai sair de graça. Então alguém vai ter que oferecer um dinheiro ou um jogador que interesse ao Santos. Sem acordo com o Santos, pelo que eu conversei com algumas pessoas dessa área jurídica, dificilmente ele vai conseguir ficar livre. Dificilmente ele sai sem acordo com o Santos. Eu entendo que estava na hora dessa lei ser acrescida desse detalhe. O cara que for agredido por torcida uniformizada, porque as torcidas uniformizadas são ligadas aos clubes. Os clubes bancam esses vagabundos, os clubes sem esquema, diretores sem esquema, tem uma promiscuidade, liberam ingresso para os caras, para eles venderem, dividirem com diretores. Há uma ligação muito clara. Quem está bancando esses carnavais todos aí de torcida uniformizada? São os clubes, dão dinheiro. Então, quer dizer, há uma ligação muito clara. Eu entendo que a agressão de torcedor uniformizado deveria ser item para se considerar motivo para liberação. O cara não vai trabalhar para ser agredido por bandido. O Santos chegou num dia de meio de semana, no horário de trabalho, tinha 36 vagabundos lá esperando por ele. Quem banca esses vagabundos? São os clubes. Zé Manuel de Barros. Então, parece que nas duas primeiras instâncias o Zeca tinha perdido já. Ele conseguiu a liberação na terceira tentativa dos advogados dele. Aí depois apenas, só isso. Depois conseguiu eliminar. Aí depois no Flamengo, os advogados analisaram a situação e os advogados do Flamengo aconselharam o clube a não contratar. Então é aquilo que o Bruno falou também no contato deles, né? Ou seja, é muito provável que o Zeca, para sair do Santos, eu acho que também não há clima mais para ele continuar, para ele seguir vestindo a camisa do Santos Futebol Clube, ele precisa trocar de time mesmo. Não há outro remédio. O que a empresa que cuida da carreira dele lá, a OTB, né? O que essa empresa tem que fazer, ou a gente fala o Zeca, mas às vezes os caras têm mais voz ativa do que Não, mas não é o jogador. O próprio jogador. Não é o que eles têm que fazer é buscar um interessado disposto... O Gabriel faz uma troca com o Corinthians. Exatamente. Disposto a uma negociação. Acho que o caminho agora para a saída do Zeca, pro Santos não adianta, que não vai ter clima mais pro Zeca voltar a jogar no Santos. Não jogaria também, então, não. Vai te cantar. É interesse do Santos agora uma negociação. Ele quer ser ressarcido. É isso. E o Zeca não quer jogar no Santos. Ou seja, os dois concordam nisso, né? Tem interesse uma negociação. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Interesse no Marquinhos Gabriel, quando ele precisa de um lateral esquerdo mesmo. E o Marquinhos poderia sair sem grandes prejuízos. O Flamengo também não está satisfeito com os dois laterais. Será que não tem ninguém lá que agrade ao Santos, que tem interesse em vestir a camisa do Santos Futebol Clube? Ou seja, vai ter que ser na base da negociação. A saída dele agora depende da concordância do Santos. É preciso que haja uma negociação, é o único jeito agora. Não há nenhum profissional que possa trabalhar nessa situação. Há quem diga que ele fez gestos obscenos no partido, deve ter feito mesmo, depois de uma pressão muito grande. Também não há nada que diga que o cara tem que ser xingado e ficar quieto. Ele é um profissional como qualquer outro. Jogador de futebol é um trabalhador como qualquer outro. Sempre. Não importa se é uma figura pública, se é um jogador. Ninguém trabalha para... O cara pode sim, pode vaiar, pode assobiar, o que quiser, tudo bem. O cara não pode ser ofendido pessoalmente porque ele é um jogador. Ele é um profissional como qualquer um trabalhador. O Vampeta usa muito tempo. Ele é um pai de família como qualquer outro. Pai de família é pai de família. Tá indo para 4 meses, hein, que ele tá afastado. Se o cara não pode chegar num banco e xingar o caixa do banco, você não pode xingar o motorista de ônibus, ele não pode xingar também o jogador. É tudo igual.
Não tem, são trabalhadores. Ganha muito, e daí? Ótimo, talento dele, Deus que ajude. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Só a opinião, Diogo. Olha, Flávio, eu compareci a esse evento na sexta-feira. Ele foi na sede da OTB, que, como o Bruno bem lembrou... O que é OTB, Diogo? OTB é uma empresa que gere carreira de... São os empresários do jogador. É uma empresa para gestão de carreira. Exato. Os e a OTB... OTB... Bruno Paiva e o Marcelo Goldfarb. Bruno Exatamente. Paiva é o filho do Mário Sérgio. Sim. E a OTB, como o Bruno lembrou bem, é responsável também por gerir a carreira do Scarpa, que foi pro Palmeiras, um caso semelhante. No evento, Flávio, o Zeca, ele estava... claramente abalado, angustiado com essa situação. Não foi tipo, né? Ele estava angustiado, era visível, era sensível de ele não poder exercer a profissão dele. E depois do evento, conversando ali com os agentes responsáveis pelo Zeca, alguns jornalistas ali reunidos, eles explicaram a situação no momento. O Zeca, ele está livre, mas qualquer time que quisesse contar com ele agora precisaria no ato entregar um cheque caução, e caso o Santos ganhe a causa, esse cheque automaticamente seria preenchido. Qual é o valor, você tem ideia? É algo em torno de 150 milhões de reais. 150 milhões para o futebol brasileiro, 200 milhões para o exterior. E isso é uma coisa que dá para quebrar, que são multas de reais. Isso dá para quebrar. Isso tem como fazer. O caso Oscar foi algo bem semelhante, absurdo, né? Isso aí é muito ridículo, mas dá pra quebrar. Mas enfim, o Diogo tá dando a informação do que tá no contrato, né? Sim. Mas esse tipo de multa absurda, abusiva, dá pra quebrar. Não entendi. Apesar de que a OTB andou divulgando outro dia uma nota, disse que não é real essa história de que o clube tem que depositar esse cheque. Mas isso foram o pessoal da OTB que passou pra gente nesse evento na sexta-feira. Então, agora a assessoria jurídica disse que não é bem assim, sei lá, tá meio esquisita essa história. É complicado, situação complicada. E aí, meu caro Rafael? Analisando tudo que vocês conversaram e falaram aqui, né? Tá claro que não há clima pro Zeca ficar no Santos. Também tá claro, pelo menos essa é a tendência, segundo os especialistas, que ele não vai ganhar ação na justiça. Então só há um caminho. O Zeca sai do Santos através de uma troca com algum outro clube. Porque financeiramente é um jogador muito caro e não vai ser fácil vender por aquilo que ele vale hoje no mercado. Então talvez seja realmente uma troca com o Corinthians, com o São Paulo, com algum outro clube de algum outro eixo do Brasil. Ele joga em qualquer um. Joga em qualquer um com tranquilidade. E o Santos hoje tem um elenco fraco, na minha opinião. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas falta meio de campo, falta lateral esquerdo, falta um monte de jogador. De repente usar o Zeca como uma moeda de troca e trazer algum jogador bom no mercado. E aí, Márcio? Parabéns à torcida que está espirrando mais um jogador de qualidade, né? Isso acontece no São Paulo, isso acontece em grandes clubes do futebol brasileiro, e a diretoria continua recebendo esses caras aí para conversar, para dar palestra. O Brasil é o único lugar que bandido tem todo esse privilégio. Os caras são bandidos, tem que acabar com isso aí, expurgar essa porcaria de todos, é inacreditável. Os caras dão palestra em muitas oportunidades para jogador, né? São ajudados ainda no carnaval, nessa época que o clube dá de dinheiro para ajudar em torcida uniformizada a desfilar, e é um jogador que tá indo embora e o Santos pode ficar com o pincel na mão de novo. Não que ameaça, que o cara tá, sabe, se sentindo machucado. Se você for ameaçado aqui, isso não vai ser motivo para você arrumar uma briga para você sair da Jovem Pan. O cara também tem que saber conviver com isso, né? Passaram do ponto. Passaram do ponto. Ele foi agredido e a mãe dele foi ameaçada. Foi ameaçada, mas... Eu faria o que ele fez. Como é que descobriram o número do celular dele? E ele estava em grupo de bate-papo com a torcida uniformizada. Ele também deu trela para algumas... Mas às vezes você é obrigado a conviver com o bandido para você poder viver. Eu sei, Flávio, mas tem algumas coisas... Se o clube aceita, tem que expurgar essa jogador praga. Tem que pôr limite também algumas coisas. Eles têm esquema com políticos, eles têm esquema com polícia, eles têm esquema com segurança, eles têm esquema com diretor de clube. Então, coitado do jogador. O jogador é a parte mais frágil. Ele é obrigado a conviver com a bandidagem, frequenta o clube, recebe dinheiro do clube, tem esquema com direção. Como é que o cara vai fazer? Mas você lembra aquele episódio que vazou lá, dele argumentando com o torcedor? Vocês não podem xingar assim e tal, porque outro dia nós fomos eliminados, vocês criticaram da arquibancada, aí sim, isso aí vocês podem fazer. Pô, jogador de futebol tem que dar satisfação para torcedor aquele ponto. Então, por isso que eu falo, a relação toda tá errada. É culpa dos clubes. Tá tudo errado. Tem que expurgar esse lixo. O que a torcida uniformizada dá pra clube? O que a torcida uniformizada dá pra clube? Nada. E esses lixos têm força em todo lugar. Pô, o jogador tem que se expor a esse papel de ridículo de ter que se explicar para torcedor uniformizado. E aí, ó a consequência disso, ó o desfecho disso.
Tá tudo errado. O cara fica desprotegido em muitas oportunidades. O cara, ainda mais Santos, que é uma cidade pequena, o cara vai, desce do prédio para tomar um sorvete, o cara ainda é intimado, coloca o dedo na tua cara. É complicado, mas eles também têm culpa porque eles vão em churrasco dessa gente. Entendeu? Mas aí é legítima defesa. Mas o que você vai fazer? Mas tá tudo errado. Os bandidos estão todos lá o dia inteiro. O que você vai fazer? A relação você vai brigar toda com os caras? tá errada. Esses caras são todos de bandos. Eles são quadrilhas. Eles são treinados. Muay Thai e tal, não sei o quê. Como é que você vai brigar com os caras? Pô? A diretoria tem que tomar providência, proibir. A polícia tem que fazer isso. Parar com essa promiscuidade com políticos. Tem que olhar, são quadrilhas, você tem que acabar com a quadrilha, crime organizado, tem que acabar com esses caras, porque o jogador é parte mais. Como é que você vai bater de frente? Não tem jeito. Mas é bom cada um na sua, eles na deles, o jogador na dele, porque se o torcedor comum chamar o Zeca, que é a discussão no momento, para um churrasco, eu sou torcedor comum, nem telefone do Zeca eu tenho. Os caras têm no grupo do WhatsApp. Eu quero chamar o Zeca para o aniversário da minha filha. Eu não vou conseguir. Claro. Ele jamais vai na minha casa. Claro. Mas vai na torcida uniformizada no churrasco. Tá? Então tá tudo errado, é uma bagunça. Mas nesse caso, eu acho que o Zeca vai dançar, não vai sair assim facilmente, não. Ele vai ter que voltar, tal. Não vai voltar, como disse o presidente, ele que peça desculpas que ele volta, tal. Não vai ser assim, não tem mais como. Não acredito que ele esteja brigado, como disse o presidente, quando ele saiu, né? Brigou com todo mundo aqui, os jogadores, o clima não é bom, o presidente antigo ainda, né? O clima não era bom, tal, mentira. O jogador não compra a briga um do outro assim, não. Os jogadores são unidos, ele se dá bem com o grupo do Santos, sim, mas pelo clima que foi criado politicamente, ele não tem mais como jogar no Santos Futebol Clube. Mas cabe um monte de clube aí do futebol brasileiro, todo mundo queria o Zeca. Qualquer um, joga qualquer um, fácil. O Zeca no evento também deixou muito claro que o dinheiro é o que menos está importando. A questão do dinheiro era o FGTS, uma parte e direito de imagem também que estavam atrasados. Ele falou que já teve momentos que o Santos deveu mais para ele, só que ele não via a necessidade. Essa entrada na justiça foi uma brecha legal para ele conseguir se desligar do Santos por essa questão, pelo medo. Ele falou que sente medo por ele e pela família dele. Ele disse que entrou no futebol para fazer o bem para a família dele, e hoje ele achava que pela carreira dele estava colocando a família dele em risco. Perfeito, isso é gravíssimo. Isso é geral, tá, gente? Os caras convivem com esses bandidos por culpa dos clubes, por culpa da polícia, por culpa dos políticos. É a promiscuidade. É um crime organizado que tomou conta do futebol, e os caras que não entrarem no esquema, eles estão ferrados. É mais ou menos os caras quando moram em comunidade, tem os bandidos da comunidade, o cara fala, mas todo mundo convive, o cara é um trabalhador normal, tudo, mas tem que conviver com os caras. Porque a polícia, né, as UPPs lá do Rio, os caras têm esquema com o bandido. Como é que você não vai conviver com o bandido? Você mora na favela, você é a parte mais fraca. Você é obrigado a conviver com os caras. É igualzinho. Acho que esse mais da UPP tem muito a ver. O UPP é o clube, o bandido tá lá, o PP se une com o bandido, e aí a comunidade fica envolvida no negócio. Aí você vai falar, eu sou herói, eu vou brigar? Tá louco? Como é que vai fazer? Você é obrigado a conviver com os caras. Não tem jeito.